fiz a coisa certa, nem se ser feliz. Eu sou a irmã mais velha de uma família grande. Aliás, do que sobrou dessa família. O papai nos deixou quando eu tinha 4 anos de idade. Desde então, minha mãe tentou engatar outros relacionamentos, mas tudo o que restou dos ex dela foram meus irmãos mais novos, o Jerome e o Mark. Eles têm 8 e 6 anos. Se você acha que por minha mãe ter 3 filhos, ela provavelmente fica sempre conosco, está enganado. Desde que me entendo por gente, a mamãe é sempre uma figura ausente nas nossas vidas. Nem sei o que ela fazia. Nós morávamos com a nossa avó, e ela dizia que a mamãe estava trabalhando o tempo todo, sempre tentando ganhar algum dinheiro. Não sei se isso é verdade, e acho que não me sentiria melhor se soubesse. Minha mãe só morava com a gente quando engravidava, pois ninguém mais poderia cuidar dela. E 1 mês depois de dar à luz, ela voltava a trabalhar. Eu provavelmente senti saudade dela na época, mas minha cabeça estava cheia de preocupações em relação aos meus irmãos mais novos. Hoje, tenho 18 anos e já sei cuidar de crianças. Mas quando o Jerome nasceu, eu só tinha 10 anos e ainda era uma criança. E minha avó e eu é que tivemos que tomar conta dele. Foi difícil, pois não conseguimos substituir a mãe dele, mas fizemos o melhor possível. E 2 anos depois, o Mark nasceu e mais um peso caiu sobre os nossos ombros. Naqueles dias, a vida parecia insuportável para mim. Eu chegava da escola e, em vez de fazer o dever de casa, cuidava das crianças. E, em vez de dormir tranquila para acordar cedo no dia seguinte, passava metade da noite embalando o Mark, pois ele não dormia bem. Mas eu não posso dizer que odiava tudo isso. Eles eram meus irmãos e eu os amava muito. Então, superei todas as dificuldades e tentei ajudar os meninos a terem uma vida normal. Além do mais, a vovó nos ajudava muito. Eu sou muito grata a ela por não ter nos abandonado como minha mãe fez. Então, vivíamos juntos, e a cada ano que passava, nossa rotina foi ficando mais fácil. Os meninos já estão na escola e não precisam de supervisão o tempo todo como quando eram bebês, e eu tenho mais tempo livre. E aqui está ele, o Alex. Ele era meu namorado. Já fazia quase 1 ano que estávamos namorando, e era um relacionamento sério. Nós até fazíamos planos juntos, sonhávamos com o que aconteceria no futuro e esperávamos ansiosos pelos nossos 18 anos para termos liberdade e morarmos juntos. Meus irmãos já estavam bem grandinhos e poderiam viver sem mim. Além do mais, minha avó ficaria com eles. Mas como sempre acontece, tudo o que a gente planeja para a vida geralmente se desfaz da forma mais horrível. Sabe, eu já tenho idade para entender tudo. Claro que sei que ninguém vive para sempre. Mas eu não esperava que aquilo fosse acontecer tão cedo assim. Sim, a vovó morreu. Foi um choque para os meus irmãos mais novos. Imagine como é perder alguém que deu amor e cuidou de você a vida toda. Os meninos choravam o tempo todo e eu não pensava em mais nada a não ser na vovó. Foi uma tragédia enorme para mim também, mas eu tinha que ser forte para apoiar o Jerome e o Mark. O tempo todo eu estava tentando acalmá-los e garantir que tudo ficaria bem. Mas ao mesmo tempo eu queria me esconder do mundo todo e chorar. Meu namorado se solidarizou comigo e tentou ajudar, mas nada conseguia me tirar do luto. Eu não conseguia parar de pensar em coisas ruins. Imagine só, aos 17 anos, tendo que lidar com um funeral. Precisei fazer um monte de ligações desagradáveis e organizar tudo. Foi horrível. Mas grandes mudanças estavam à nossa espera. Como eu e meus irmãos éramos menores de idade, não podíamos mais continuar morando juntos, sozinhos. Precisávamos de um tutor. Então, tínhamos que morar com a nossa mãe. Aquilo também não era fácil. Eu não a via fazia anos. Nós nos falávamos por telefone umas 2 vezes por ano, no máximo. Então ela veio para o funeral e conversamos, mas foi bem estranho. Minha mãe parecia não estar nem um pouco triste pela vovó ter morrido. Parecia que, por ter ficado tanto tempo fora, tinha perdido o elo com os membros da família. Mas parecia feliz por estar com a gente de novo. Ela dizia que nós teríamos uma nova vida e que ficaríamos bem. O otimismo dela era até estranho, considerando as circunstâncias. Ainda estávamos no funeral da vovó e ela estava sorrindo, feliz. Enfim, passamos a morar juntos. De modo geral, tudo estava normal, na medida do possível. Mas quanto mais o tempo passava, mais coisas estranhas eu percebia. Os meninos continuavam tristes e nossa mãe não conseguia encontrar uma forma de animá-los. Ela agia como se nada tivesse acontecido,
Não entendia que eles necessitavam de atenção e que precisava conversar com eles. Mas ela não fazia isso. Era nervosa e agia de forma estranha. Às vezes, ficava furiosa conosco, gritava e nos mandava para o quarto. E outras vezes era o contrário. Ela ficava tão triste que não conseguia conter as lágrimas enquanto tomávamos café. Pensei que ela estava agindo assim por não conseguir se dar bem com os filhos. No fim das contas, se comportava feito criança. E dia após dia, as coisas foram só piorando. Nem é preciso dizer que todos os cuidados do Jerome e do Mark caíram sobre os meus ombros, né? Minha mãe nem sabia do que as crianças precisavam. Claro, durante toda a nossa infância, ela esteve em vários lugares, menos com a gente. Era como se eu tivesse voltado no tempo, 5 anos antes. Eu tinha que dar comida para os meninos de novo, arrumá-los para a escola todas as manhãs e buscá-los depois da aula. Eu já estava cansada daquela vida, e minha única válvula de escape era o Alex, que me apoiava e era o único que se importava comigo. Eu tentava passar o máximo de tempo com ele, pois era só com o meu namorado que eu conseguia me esquecer das minhas preocupações e problemas e relaxar. Ele me convidou para morarmos juntos inúmeras vezes, mas na época eu não podia deixar os meninos sozinhos com uma mãe que era incapaz de cuidar deles. Eu sonhava que as coisas melhorariam lá em casa e que eu finalmente estaria livre. O Alex entendeu que eu estava passando por um período difícil e que precisava de tempo. É nesses momentos que a força dos relacionamentos é colocada à prova. E passamos por essa prova com louvor. Após tantos problemas, ainda estávamos juntos. Foi maravilhoso. Eu o amava muito e estava pronta para passar o resto da minha vida ao lado dele. E torcia para que as coisas melhorassem o quanto antes, para que pudéssemos realizar nossos sonhos. As coisas começaram a melhorar em casa. Os meninos se animaram um pouco e as oscilações de humor da minha mãe diminuíram aos poucos. De modo geral, a vida lá em casa ficou muito mais confortável. Até pensei que, um mês depois, no meu aniversário, tudo estaria resolvido. No dia em que completei 18 anos, o Jerome e o Mark me acordaram cedo, me deram presentes e minha mãe preparou um delicioso café da manhã para mim. Fiquei surpresa por ela ter conseguido fazer aquilo. Aí, o Alex me pegou e passamos o dia todo juntos. Tudo estava perfeito. E à noite, em clima romântico, ele me fez a garota mais feliz do mundo. Disse que tinha esperado muito e refletido muito. Falou que queria passar o resto da vida comigo. Me pediu em casamento e me propôs mudar com ele para outra cidade. No começo, não teríamos dinheiro algum, então precisaríamos trabalhar muito, mas estaríamos juntos. Era o recomeço de que tanto precisávamos, pois já estávamos cansados de tantos altos e baixos em nossas vidas. Foi estranho e caótico, e não tínhamos ideia do que estava por vir, mas eu disse sim. Sim, eu topei. Era exatamente o que havíamos sonhado. Fazia tempo que estávamos planejando aquilo, e o Alex estava juntando dinheiro para quando esse dia chegasse. Além do mais, o clima lá em casa estava normal, então eu finalmente poderia deixar minha mãe cuidar dos meus irmãos. Quando cheguei em casa, não me contive e fui logo contando o que havia acontecido. O Jerome e o Mark ficaram super alegres com a novidade, mas a reação da minha mãe me surpreendeu. Eu disse que iria me casar e mudar para outra cidade, e ela ficou surpresa no começo, mas depois começou a chorar, e não eram lágrimas de felicidade. Ela saiu correndo de casa, chorando, sem rumo. Foi uma reação muito estranha. Ela parecia estar fora de si. Já era noite, e fiquei preocupada, pensando para onde minha mãe poderia ter ido. Esperamos até tarde da noite, mas ela não voltou. Então liguei para a polícia. A busca continuou até o dia amanhecer. Eles a encontraram em um banco do parque. Ela estava sentada, chorando. Eu não estava acreditando que o meu casamento estava causando tanto sofrimento. Mas aí minha mãe admitiu que não era só tristeza. Tudo começou muito tempo atrás. Aquelas oscilações de humor da mãe não eram normais. Ela tinha uma doença chamada transtorno bipolar. E as montanhas russas emocionais eram parte disso. Quando lhe disse que estava indo embora, ela ficou em choque, pois havia acabado de começar a conviver com seus filhos, e aquilo causou outra mudança no humor. Minha avó era bem das antigas e pensava que minha mãe era apenas mal-humorada, não tinha ideia de que a filha precisava de ajuda. Na verdade, a mamãe tinha estado ausente durante aquele tempo todo, não por causa do trabalho. Era porque minha avó tinha tomado os filhos dela para criar e não a deixava vê-los.
Essa nova informação mudou tudo e tive que fazer uma escolha. Eu poderia ir embora com meu namorado e realizar meu sonho, ou poderia ficar e ajudar minha família. Era uma decisão difícil e eu precisava pensar bastante. Para falar a verdade, eu não sabia o que fazer. Me dava um aperto no coração só de pensar em deixar o Alex e ficava cheia de culpa quando cogitava deixar meus irmãos para trás. Ai, que situação difícil! Obviamente, minha mãe precisava de ajuda e eu não podia abandoná-la. E o que seria dos meninos se eu fosse embora? Então, o Alex e eu tivemos uma conversa difícil e, infelizmente, ele se cansou de esperar minha vida melhorar, então resolveu partir sem mim. Aquilo me deixou arrasada. Nosso relacionamento não passou naquela prova. E mais uma vez tenho que ser forte, pois agora sou a tutora dos meus irmãos e preciso ajudar minha mãe com o tratamento dela. Acredito que tudo ficará bem e que conseguiremos superar todas essas dificuldades de novo. Mas o problema é que ainda amo o Alex. Penso nele todos os dias, o tempo todo, e não consigo conter as lágrimas. Sinto muita saudade dele. Mas não tive escolha. Meus irmãos são a minha família e farei de tudo para melhorar as vidas deles, pois não há nada mais precioso nesse mundo do que a família. O que você faria pela sua? Você acha que fiz